Olá pessoal, boa tarde a todos. Hoje é 9 de maio, sábado, 14h24. A gente está iniciando a gravação do treinamento, né? A continuação do nosso treinamento já está chegando aí na fase final, né? Onde vocês já estão vendo algumas práticas relacionadas a EC2 na Amazon, instalação de servidor na nuvem, algumas práticas importantes para a ciência de dados. Porque a gente sabe que não existe ciência de dados sem infraestrutura, né? E como a ciência nova demanda uma expertise em várias áreas, e uma delas é na aplicação do microserviço. E aí eu pesquisei bastante para organizar esse material para vocês, e aí encontrei um estudo de caso bacana para estar compartilhando, né? Aí eu fracionei ele com alguns outros conhecimentos importantes para a gente ter um conteúdo bem legal, bem organizado nessa aula. E aí a gente encontrou essa arquitetura de microserviço na prática, tá? Que é o que a gente vai estar focando hoje. Então, aqui tem um QR Code que dá acesso ao canal no YouTube. Todo esse material vai para o canal no YouTube. E a gente tem um ambiente compartilhado interno, né? Que é o nosso ambiente no Classroom. Então, está organizado, já está disponível esse material, a 10 minutos sempre antes da aula. E aí a gente vai estar agora aplicando na prática esse conceito e vendo como é essa a aplicação. Então, microserviços é uma coisa muito nova, assim, relacionado à parte de ciência de dados, porque antes a gente tinha um conceito de modelagem única, né? Então, tinha uma aplicação que nessa aplicação tinha várias outras aplicações integradas nela ali, de forma sem ser distribuída, e hoje a gente tem a aplicação de uma forma distribuída. A partir do momento que houve a modelagem e a necessidade de rastreabilidade do serviço e a demanda de tantas aplicações, começou a haver a necessidade de distribuir. Então, essa aula, ela é relacionada justamente à disciplina de engenharia de software, né, uma prática de engenharia de software. Não existe essa disciplina na UniFG, em outras faculdades e universidades. E também ela está relacionada dentro do contexto de ciência de dados, porque sem os microserviços, sem essa modelagem e a rastreabilidade, a gente não ia ter esse volume de dados que a gente tem hoje. Então, a aplicação, obviamente, como eu disse a vocês, era basicamente uma só e tinha ali embutido um banco de dados. Hoje a gente tem vários serviços, várias modelagens diferentes, de forma que a gente tem a API para fazer integração e distribuir esse serviço. E esses serviços, por si só, vai gerar um grande volume de dados, como é o caso das redes sociais. Então, redes sociais é um exemplo de sistema distribuído. Em algumas disciplinas de faculdade também a gente tem essa disciplina, né? Bem contextualizada na grade curricular, como esse nome mesmo, né, de sistema distribuído. E a gente tem como foco dentro do sistema distribuído os microserviços, onde a gente vai ter várias aplicações distribuídas em várias nuvens diferentes, né, e local também fazendo essa interação e gerando um grande volume de dados. Então, o objetivo da nossa aula é descrever como migrar uma arquitetura monolítica para uma arquitetura de microserviços. Então, imagina uma aplicação única, monolítica, onde eu tenho um banco de dados. Como é que a gente vai fazer? Qual a estratégia que eu devo adotar? Quais os serviços, o sistema operacional, né, o SO, a arquitetura de CSO influencia, não influencia? Linguagem de programação influencia, não influencia? Tudo isso a gente vai ver aplicado ao integrador de anúncios em massa da OLX Brasil. Tá? A OLX Brasil divulgou esse conjunto de informações, e aí eu organizei esse material em uma aula, trouxe um conhecimento a mais ou outro, para justamente facilitar e a gente ver na prática como é que se aplica a arquitetura dos microserviços.
em conjunto com técnicas para melhorar também o acompanhamento de funcionamento de sistemas distribuídos e implementados em diversas linguagens de programação. A gente hoje vive numa verdadeira parafernália digital, onde tem uma série de linguagens de programação, uma série de aplicações, uma série de software para ser escolhido, e para cada projeto a gente precisa avaliar se essa arquitetura realmente faz sentido para esse projeto, eu vou ganhar tempo, eu vou conseguir reaproveitar código, ou conseguir reaproveitar sistemas de banco de dados que talvez já esteja quase pronto, e eu preciso de pequenas mudanças, por exemplo. Então, isso é uma demonstração de como a gente pode ganhar com os sistemas distribuídos. Então, esse é o grande objetivo da aula. A gente tem uma agenda aqui bem simples, e é por que o microserviço são importantes? É a pergunta que a gente vai estar tentando responder com essa aula, do início até o fim. Aí a gente tem um desenho da arquitetura do microserviço, a gente tem um exemplo da arquitetura de microserviço, a gente tem um sistema, né, que é aquela ideia do sistema monolítico, falei para vocês anteriormente. A gente tem um sistema legado, que é aquele sistema que já vem herdado de geração em geração, normalmente dentro do mundo corporativo. A gente tem a nova arquitetura, utilizando o microserviço, principalmente quando você pega uma arquitetura que não é focada em microserviço. A arquitetura do importador, que já é dentro desse estudo de caso da OLX Brasil. Tá? A arquitetura do mapeador de anúncios e da remoção de anúncios. A arquitetura de remoção de anúncios e vantagens, que era um item que não tinha, mas eu achei interessante colocar, com as vantagens, né? Esse é o grande objetivo, a gente explicar por que microserviços são importantes. Então, qual a vantagem da arquitetura de microserviços na prática, né? Aí a gente vai citar algumas vantagens, a gente vai ver também uma dinâmica, onde a gente vai fazer uma dinâmica rápida com vocês, online, e depois a gente vai ter abertura aí para dúvidas, interação de vocês, a gente seguir com o nosso treinamento. Então, a primeira grande pergunta desse treinamento: por que microserviços são importantes? A arquitetura de internet, seu serviço, não seria possível manter e crescer, né? Ou seja, inovar tão rápido se não tivéssemos uma arquitetura de microserviços nas diversas aplicações. A adoção dessa boa prática vem ganhando força em diversas organizações no mundo corporativo. Porém, temos uma série de desafios. A arquitetura de microserviço tem alguns desenhos que eu vou estar apresentando para vocês. Esses é um dos mais simples que eu achei legal de apresentar. E aí a gente tem aqui os usuários, né? A gente vai ter aqui as integrações que esses usuários vão estar fazendo através de uma API, por exemplo, e conectado com serviços compartilhados através de um servidor. Tá? E aqui eu vou ter o back-office de operações, né, onde eu vou ter mais usuários utilizando diversos tipos de equipamento e normalmente utilizando através dessa API, né, a mesma aplicação. Tá? E aí eu vou ter acesso ao website, web serviço, back-office, diversos serviços e aplicações, né, no meu legacy, no meu legado, e eu vou ter microserviço, ou seja, coisas que não vão estar local, onde eu posso colocar e expandir minha conexão para uma aplicação fora, né, da minha arquitetura empresarial. Toda vez que eu falo de arquitetura de microserviço, antes da arquitetura de microserviço, eu preciso pensar a minha arquitetura corporativa. Qual é a minha arquitetura corporativa? Qual é a minha arquitetura de negócio? Porque baseado na minha arquitetura de negócio, é que eu vou criar a minha arquitetura de microserviço. Eu tenho um amigo professor também, da ETE, de Garaçu, se não me falha a memória. Ele estava no doutorado, e a gente sempre conversava no laboratório, lá no Federal, sobre isso. Ele era focado nessa parte de arquitetura corporativa, né, arquitetura de microserviço, de negócio. Ele sempre falava sobre isso, né.
Se você criar uma arquitetura para uma empresa, você tem que ver a arquitetura de negócio, para ver se vai suportar, para ver se vai demandar. Uma coisa que a gente está vivendo, a gente comentou na aula passada, vou comentar nessa também, que é sobre a arquitetura de microserviços, por exemplo, da Caixa Econômica, né? Que não suportou e não estimou, né? Não foi previsto ali na estimativa inicial deles uma quantidade e um volume de gente tão grande. Estimaram em torno de 10 a 15 mil milhões de pessoas, aliás, e nessa estimativa de 10 a 15 milhões de pessoas, eles chegaram a prever errado e viram que hoje já passou de 50 milhões de pessoas inscritas no plano, né, de auxílio emergencial. A arquitetura de microserviços tem outros desenhos, dependendo da situação e do modelo, né, que a gente tem visto no mundo corporativo, tá? E aí, nessa imagem que não ficou tão legal, né, ficou um pouco distorcida aí, mas a gente tem a entrada através de aplicativo mobile, né, através de browser, através da internet em geral, certo? A apresentação dos serviços de negócio, né? Você vai ter o core dos serviços, né? O detalhamento desse serviço, a aplicação desse serviço, e você vai ter o Data Integration, que é a integração desses dados, né? Então, imagine que a arquitetura empresarial, para essa interface com o usuário, para essa coleta de informações e essa interação, eu preciso de diversas aplicações, como, por exemplo, o CRM, o ERP e toda essa coleção de microserviços da nossa arquitetura moderna. Na arquitetura tradicional, como eu tinha colocado para vocês, né, era tudo junto, né, como está aqui, era tudo junto, e hoje a gente tem isso bem mais fatiado, separado, organizado e principalmente entrando o item da nuvem, onde eu tiro essa carga e sobrecarga de dados da minha organização, né, presencial, coloco na nuvem e garanto vida desses dados, né, mesmo que a empresa pegue fogo, por exemplo, e os servidores sejam totalmente queimados ali, né, e destruídos, eu consigo, na nuvem, salvar as informações dessa empresa. E isso começou a ganhar força quando, professor? Isso começou a ganhar muita força a partir de 11 de setembro, né? Onde teve aquele atentado, né, nos Estados Unidos, nas Torres Gêmeas, né, e aí vários livros de segurança, de microserviços, começou a falar mais sobre nuvem e começou a ganhar mais força. Tá? Eu lembro, eu tive uma professora que ela falava muito de computação em nuvem, de microserviços, e tinha muitos alunos da época de TI, de tecnologia, que falava, professora, isso as empresas não vão adotar, isso não é seguro, né? Então você via que, nitidamente, que tinha, naquele momento ali, alunos, né, os colegas que estudavam comigo, já estavam no mundo corporativo e, por uma fala lá internamente, né, nas empresas, que se dizia que não ia adotar por uma série de motivos, eles, principalmente questão de segurança, que não tinha essa confiança toda, eles falavam muito sobre isso, né? Mas hoje, a gente sabe que uma empresa que não está na nuvem, né, não consegue mais sobreviver, né? Principalmente nessa fase de pandemia, né, que a gente está vivendo, onde as empresas não conseguem mais ter o deslocamento dos seus funcionários e precisa trabalhar basicamente o novo das empresas a trabalhar de forma à distância, né? E aí um exemplo de arquitetura, né, que foi a atividade relacionada para vocês, né, passada para vocês na aula anterior, foi justamente começar a trabalhar com essa primeira seta vermelha aqui, com o EC2 da Amazon, né? Tentar se cadastrar lá, tentar criar a primeira aplicação, selecionar, né, o seu primeiro sistema operacional, e aí eu deixei livre, né, para você escolher o sistema operacional que vocês têm mais expertise, se é Microsoft, Windows 7,
se é Ubuntu, por exemplo, se é o Debian, que são pacotes diferentes do Linux. A gente estava até comentando um pouco antes da gravação sobre isso, né? A diferença, né, de um Debian para um Ubuntu, por exemplo, que são pacotes diferentes, apesar de ter a mesma base, né, de sistema operacional que é o Linux, mas tem pacotes de atualizações diferentes e por isso que é interessante utilizar o Ubuntu ou o Debian, principalmente com relação às suas distribuições. Né? Por exemplo, o Ubuntu tem o Mint, né, que é o Mint, a gente chama. E como ele já é uma distribuição do Ubuntu para servidor, talvez ele não fique tão legal. Então é melhor você usar o próprio servidor raiz dele, que é o próprio Ubuntu, tá? E com relação ao Debian, a mesma coisa. No lugar de você usar uma distribuição, você pode usar o próprio Debian, tá? Que é mais leve e tal. Então, dependendo da necessidade, aí você pode ir para outros mais específicos, mais robustos com relação à segurança, por exemplo, tá? Tem vários outros aí que podem ser utilizados. E aí tem o EC2 da Amazon, onde você pode fazer integração com banco de dados e outros produtos e outras aplicações da Amazon. Tem a própria API da Amazon, que faz o processo de integração com esses outros produtos. Tá? O front-end voltado com EC2, né? Onde você vai ter tela de configuração, vai ser mais simples de estar utilizando. E do outro lado da API você vai ter o back-end, onde você vai ter também algumas funções do EC2 da Amazon. Você vai ter o RDS, né, que aí o Bruno participou no treinamento passado, o anterior, semana passada, e aí a gente falou um pouquinho sobre os serviços que a gente utilizou. Né? E o RDS foi um deles, e o RDS ele é o MySQL, o SQL da Amazon, a mesma linguagem onde a gente traduz tudo aquilo que a gente quer passar de arquitetura de banco de dados para ele e armazena tudo dele. Então, o RDS é muito bom e muito fácil de configurar, bem didático, como disse o Bruno. E aí eu vou ter meu balanço de internet, que é importante para esse serviço. E eu tenho a Amazon S3, que também está aqui nessa primeira fase, que é uma parte de front-end, onde eu tenho funções de front-end, né, configurações mais de apertar botão, e eu tenho também outras funções aqui no back-end, usando esse meu S3 para fazer, por exemplo, operações de ciência de dados em massa, né, a montagem do meu data house, meu big data ser montado aqui. E aí um exemplo de outras aplicações, tem o Lambda. O Lambda, ele é muito utilizado também. Tem o DynamoDB também, que é um banco de dados, semelhante ao RDS. Dependendo da situação, você pode seguir por esse caminho. Tem o Gira. O Gira é uma aplicação que não é da Amazon, o Salesforce também, mas, por exemplo, você, através da API, você pode fazer uma integração e colocar todos esses produtos aqui para se comunicar, interagir e, principalmente, para gerar dados, que vai gerar informações, que vai gerar conhecimento e inteligência para o seu negócio. E aí um exemplo de arquitetura, para não ficar só na Amazon, né, eu achei interessante trazer essa imagem para vocês, que é da IBM, tá? IBM Cloud, ela tem arquiteturas diferentes também para cada negócio, mas tem as suas arquiteturas tradicionais e padrões que precisa ser configurada de acordo com a arquitetura do negócio e do modelo corporativo a ser aplicado. Aí a gente tem aqui o iOS, o app, a gente tem a aplicação ID de autenticação, e aí aqui eu tenho outro iOS, BFF, e aí eu vou ter outras APIs aqui de ID de autenticação para continuar meu processo de comunicação. Então, tenho minha lógica ou minha regra de negócio nesse layer, e aí eu vou ter aqui as fundações, a ordem, até eu ter meu storage
e minhas aplicações, que podem ser todas em nuvem, e armazenando todas essas informações na minha nuvem, na IBM. Eu confesso a vocês que eu nunca utilizei IBM, já vi simulações, já entrei no site e tal, mas se alguém for trabalhar com IBM, normalmente tem cursos específicos, assim como a Amazon também, tá? É um concorrente aí da Amazon e também tem um grande volume de dados e espaço para ser armazenado. E a gente entra no sistema, né? O sistema e as principais características do integrador são o quê? Gerenciar 20 mil anúncios por dia, para esses casos que a gente está analisando aqui da OLX Brasil. Então, gerenciar 20 mil anúncios por dia era uma meta. Gerenciar um volume de imagens de até 20 vezes a quantidade de anúncios, ou seja, até 2 milhões, né, de imagens. Inserção de novos anúncios, edição de anúncios publicados, remoção de anúncios definidos pelo cliente e a geração de relatórios de carga. E aí o sistema legado. O sistema legado, como eu disse para vocês na introdução, o sistema legado, ele é um sistema onde ele normalmente é um sistema mais antigo. Ele já é um sistema que já está em funcionamento. E para você gerar inovação, você precisa ou fazer integração com esse sistema legado, ou descontinuar, ou seja, parar esse serviço e continuar com o seu sistema. Beleza, professor, mas o que é que normalmente acontece? Normalmente acontece você fazer a transição desse serviço. Inclusive, é uma das etapas lá do nosso modelo do ITIL, né? De boas práticas de serviço de TI. E aí, a gente precisa fazer essa transição da melhor forma. E aí, essa transição no sistema legado, ela tem que ser planejada. Algumas transições demoram até anos, dependendo do tamanho da empresa, e outras demoram meses ou dias, dependendo também do tamanho da organização. Então, o sistema legado, ele tem, para esse nosso caso que a gente está estudando da OLX Brasil, integração de anúncios, nesse desenho, nesse modelo, de downloads de imagens, mapeamento, inserção de atualização, aí tem o download do XML, né, esse formato de arquivo, tem a remoção, se precisar, né, e ele passa para a plataforma da OLX dessa forma. Tem um endpoint de remoção de anúncios, tem um endpoint de inserção de atualização de anúncios, tem um endpoint de inserção de imagem. Então, o sistema legado de integração de anúncios funciona dessa forma, e a versão anterior do sistema está desenhada nessa figura, né? Este sistema possuía todas as funcionalidades dentro de uma única imagem de programação, com um deploy para o sistema inteiro. Então, funcionando dessa forma. E aí a nova arquitetura utilizando o microserviço. Então, vou voltar aqui para a gente perceber a diferença de um desenho para o outro, né? Tem esse desenho, e aí já com a integração dos anúncios e a nova arquitetura, a partir da avaliação do sistema legado, escolhemos criar os microserviços, que aí está na figura 2, e aí inclui o quê? Ponto importação, barra edição, remoção no 2 e o 3, relatórios. Então, na importação e atualização tem o Perl e o Java, na remoção Python e agregação de relatórios Python também, para dar suporte tecnologia nessa área. Então, a tecnologia selecionada para essa etapa de importação e atualização foi o Perl e o Java, remoção Python, agregação de relatórios, o Python. E aí o deploy ficou independente, testes automatizados puderam ser realizados, possibilidade de trabalho em linguagens diferentes, se necessário. Então, você consegue trabalhar com essa diversidade, né, de tecnologias. E aí a arquitetura do importador. A arquitetura do importador, por sua vez,
o serviço de importação tinha muitas responsabilidades. Então, resolvemos separar ele em microserviços também. A figura 3 que está logo abaixo. Então, microserviço de importação e um mapeador de anúncio no formato externo da OLX. E um processador de inserção, que era fazer a validação do anúncio, né? E tinha um invocador de legado, que é o isolamento do legado. A arquitetura do mapeador de anúncio e da remoção de anúncio, como exemplo de um dos serviços, segue o diagrama do mapeador na figura 4, que a gente está vendo aqui. Essa figura bem interessante, porque já mostra uma tecnologia que possivelmente algum de vocês que está aí acompanhando já utilizou ou utiliza no dia a dia, né? O Docker. Não sei se o Matheus está usando o Docker, chegou a usar o Docker na empresa. A gente usa lá o Docker. Pronto. É justamente aquela aplicação que serve de estratégia para a gente desenvolver as nossas aplicações no formato de container. Por isso que tem esse desenhozinho, uma baleia, né, com esses containers aqui. Então, é uma plataforma onde você consegue colocar as suas aplicações, né, ou seja, os seus containers de tecnologia e fazer esse processo de integração. E aí, uma coisa interessante que aconteceu nessa arquitetura do mapeador de anúncios, da remoção de anúncios na OLX, foi o serviço diminuir o escopo de responsabilidade grandemente, o deploy ficou mais simples, né? E hoje é possível de ser realizado isoladamente. Antes o deploy demorava muito, sem precisar de realizar o deploy do sistema inteiro. Então, imagine, antes, na OLX era feito dessa forma, o deploy completo, geral da aplicação. Isso demorava muito, agora ele consegue fazer de forma distribuída, organizada, ficou bem mais simples. Outra vantagem é o pipeline de teste, que ficou focado apenas na funcionalidade das ações. A arquitetura de remoção de anúncio, a gente tem a remoção de anúncios foi feita em Python, né, a tecnologia utilizada. É possível realizar ajustes na remoção sem precisar alternar nada no mapeador inserção, né? Ou seja, eu tenho as minhas aplicações distribuídas e eu tenho as manutenções também de forma distribuída. Isso evita uma série de problemas e erros que acontecem no dia a dia no mundo corporativo. E aí eu tenho a mudança que são focadas e bem diretas, evitando esses tipos de erros que são bastante corriqueiros dentro dos departamentos de tecnologia da informação das empresas. Então, um dos grandes desafios, né, que a gente tem dentro de todo esse universo de microserviço é enfrentar a questão do espaçamento de informação entre os serviços, né, tem que ver se não vai ter muito delay quando você dispara uma resposta de um serviço do EC2 para a sua API, que vai se integrar com um ERP ou um CRM, por exemplo, e vai ficar ali rodando 5, 10 minutos, tem que ver se isso vai ser frações de segundo, vai estar tudo funcionando certinho. Esse espaçamento é importante. Fazer a verificação e diminuir ao máximo, né, para ser praticamente de forma instantânea, ou levar frações de segundos ou poucos segundos. E apesar deles serem independentes, é bom lembrar que eles compõem um único sistema, né? Então, precisa de atualizações que precisam ser vistas, é questão de compatibilidade, tem que ver se é compatível, os drives tem que ver se está atualizado, isso é importante também, né? Para ver se não tem nenhum drive ali que causou algum problema ou parou algum serviço importante de funcionar, né? Isso significa que o suporte precisa ter visibilidade do que acontece com o anúncio de forma transparente. Os clientes também querem saber de forma consolidada o que acontece com seus anúncios, né? Ser transparente para os clientes. Então, você tem que fazer todo esse processo numa camada que o cliente não vai estar enxergando, né? E de forma transparente.
E se algum problema de carga, de mapeamento acontecer, né, o cliente também não pode enxergar isso ou perceber, né? Isso aí é ruim para a imagem da empresa e, consequentemente, para a sua imagem como profissional, né? Centralização de logs distribuídos. Tá? A gente tem a identificação do cliente, essa área tem a identificação do anúncio e a identificação do erro. Identificado o erro tem que ser tratado de forma automática. Por exemplo, mandar uma mensagem para o cliente, né, se tiver um problema mais sério e ver que esse erro vai aparecer para o cliente, você tratar. É uma coisa muito ruim que acontece, a gente percebe quando, principalmente a gente de tecnologia, quando a gente acessa alguma aplicação, algum serviço que dá algum erro e bota um erro lá, um número, né, erro 400 e alguma coisa, 404, por exemplo, erro 100, erro 104. Então, os erros diversos que podem aparecer lá, essa numeração. O ideal é que esse erro seja tratado, no lugar de aparecer um número que para muita gente não tem significado nenhum, aparecer uma informação lá bonitinha. Estamos com problema em tal serviço, aguarde alguns minutos e tente novamente. Aguarde em 24 horas, pode acessar novamente. Então, essa informação diminui essa ansiedade, a angústia do cliente, do usuário que vai estar acessando esse serviço, né? Algum tipo de resposta mais personalizado é importante. E aí na figura 6, né, a gente tem essas consultas realizadas no Kibana, que é a aplicação que foi utilizada para esse caso da OLX. Tá? E aí, dentro ainda dos desafios, né, tem o stack, que é da figura 7, se compõe de logs trace, passeamento e envios de registro de log, o Select, para pesquisa, ele é um indexador, e a gente tem o Kibana, que é o visualizador, para visualizar as telas. E aí tem o Stack LK, onde tem um motor de busca, né, ele faz essa parte de indexação, mais o Logstack, e tem o Kibana, que é o visualizador de dados do Slack de pesquisa. Consultas realizadas no Kibana tem essa arquitetura. Aí você tem a coleta, a transformação dos logs, tudo organizado nessa arquitetura. O envio de logs pode ser realizado diretamente da própria aplicação para o Slaptic, né, que é o Slaptic, através das APIs internas dele. Ele tem APIs internas de comunicação e integração para fazer esse processo. Porém, escolhemos enviar informação de log, passeamento, utilizando os logs e alimentando com o Filbit. E aí ele tem esse processo aqui, esse desenho, já fazendo integração com o EC2 e os containers, tá? Alguma dúvida por aí? Tudo tranquilo? Tranquilo. Beleza. E, só voltando aqui, talvez seja uma palavra que vocês não tenham ouvido falar ainda, né? Essa questão do passeamento, né? Por isso que eu perguntei, porque pode ser estranho para algum de vocês. O passeamento, ele faz o quê? Ele faz o entendimento e ele faz a verificação e validação se tem erros na camada do front-end, especificamente no CSS. Tá? Então, se tiver algum erro nessa camada, no envio de informação de log, principalmente no CSS, né, na camada de front-end, aí ele faz esse processo de verificação e entendimento. Beleza? Vantagem da arquitetura com microserviço na prática, né? A divisão, isso é o principal, né? Dividir para conquistar, aquela máxima da arte da guerra. Né? Quem não assistiu aí o documentário da arte da guerra, assista, né? Para ver como é interessante a questão de dividir para conquistar e
essas estratégias que a gente utiliza muito no mundo corporativo, principalmente na área de tecnologia, né? Então, a divisão correta de cada serviço, né? Ou seja, quanto mais especialista eu tenho, é melhor, né? O generalista, ele normalmente não, não é muito bom quando você trabalha num ambiente como esse, é melhor ser realmente especialista, justamente para cada um ter domínio sobre um ou dois serviços de forma especializada e completa. Isso é muito importante para o sucesso da corporação e por isso que a gente tem que identificar, né, as responsabilidades muito bem antes de dividir essas tarefas, ou seja, na fase de planejamento. Estou planejando e delegando as tarefas. Então, o deploy fica extremamente mais leve e simples, eu ganho velocidade, agilidade, a complexidade fica reduzida, pois cada serviço possui um escopo menor do que um monolito, né, que é bem complexo, quando dá erro, você perde quase tudo, ou tudo. Cada linha de log precisa identificar o escopo, independente da linguagem. Estamos trabalhando com o processo em paralelo, né? E ter um log personalizado, padronizado, entre os serviços e linguagens diferentes. E permite gerar o quê? Relatórios consolidados entre eles, e o traceability, que é justamente a rastreabilidade que a gente falou desde do slide 2, né? Que aí é o modelo, tá? E aí, para a gente ir para a dinâmica, já, eu vou pedir para vocês acessar esse site aqui, o menti.com, colocar esse código para a gente fazer essa verificação junto com vocês do conhecimento adquirido. Ou escanear aqui o QR Code, pode escanear aqui o QR Code e ir direto para o site. Eu deixei um link aqui para facilitar. Aí vai aparecer essa tela para vocês responderem. Qual o código mesmo, professor? Pronto, vou colocar agora aqui na tela, compartilhar, apresentar, pronto. É o 994201. Aí vocês vão responder aí no mínimo em 3 palavras, né, em cada campo. Pode ser em mais. Se não me falha a memória, são até 25 caracteres por campo. Sobre microserviços em cloud, né? Lembrando que isso é uma disciplina completa dentro da faculdade ou universidade, ou centro universitário, que é relacionada àquela disciplina de sistemas distribuídos. Tá? Também se vê em sistemas embarcados, em algumas disciplinas, e sempre com relação à engenharia de software, e agora bem empregada e aplicada à ciência de dados, com as nossas nuvens diversas. Ver aí a interação de vocês. Beleza. Teve uma participação, diversidade, compartilhamento, padronização, simples, agilidade, seguro. Massa. Teve 2, 3. Pronto. Divisão de responsabilidade também, massa. Seguro, padronizado, agilidade. Okay. Temos 3 participação, e são vocês 3, né? Humberto, Jackson, Matheus e
dar um print aqui. Eu vou adicionar isso no próprio material de vocês. Já como resposta. Se participaram. E é igual o caldo de cana, a gente faz na hora. Então é isso, pessoal. Nuvenzinha de palavras, muito bom de vocês, tá? Já está adicionado aí no slide, no material compartilhado com vocês. E é isso. Acho que vocês conseguiram captar a mensagem, né? A principal mensagem dessa aula de hoje de microserviço, tá? Pode fazer pergunta, fiquem à vontade. Uma das. Tem um conceito que estava estudando que é aplicado, o mesmo conceito de microserviços, aplicado a front-end. Aí a galera lá divide aplicações, telas, Isso. aí cada serviço, né? Pequenas aplicações formando um front-end completo. Aí eu achei massa também, o mesmo conceito. Isso. Eu trabalhei na FACEP, né, que é a Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia aqui de Pernambuco, e lá a gente tinha um design, o cara era design mesmo, tá? Inclusive ele tá no nosso grupo, né, que é o Sérgio, sempre ajudou a fazer as artes do meu canal, fazer as artes aí que a gente publica no Instagram, que tá aí, Prof. Clóvis Rocha, a capa do canal do YouTube também. O Sérgio, ele era um cara focado só nessa parte de design. E ele, como design, web design, e o cara dessa área, ele tinha outros da equipe que trabalhava com ele, que eram só front-end. Aí tinha 3 front-ends, se não me falha a memória, eram 3, e aí cada front-end era voltado a um tipo de serviço. Por exemplo, ele, design, trabalhava mais com o Trello, né, para gestão de tarefas, mas principalmente o Adobe XD e o Photoshop. E os outros, né, os demais colegas, trabalhavam mais com o código em si, né, com HTML, CSS e o JavaScript, com a parte do front-end. Então, você vê, essa parte de distribuição de tarefas é muito importante no front-end, como no back-end também. Então, você bota um cientista de dados, por exemplo, numa aplicação que requer um engenheiro de software ali. Né? Porque o cientista de dados ele vai estar mais preocupado com a questão dos modelos matemáticos. O engenheiro de software ele vai estar mais preocupado com as funções do processo de engenharia de software funcionar. E aí eu posso encontrar, de repente, um engenheiro DevOps para fazer esse sistema distribuído fluir melhor, trabalhar melhor, com mais segurança, com a criptografia, tentando deixar o máximo ponta a ponta dessas aplicações. E eu posso colocar também, além do engenheiro DevOps, na minha equipe, eu posso colocar um engenheiro de dados, porque aí o engenheiro de dados também vai ter essa mesma preocupação do DevOps, só que focado e com mais ênfase a parte de dados e conhecendo e entendendo também de estatística e os modelos matemáticos, né? Mas é isso, as empresas têm procurado trabalhar dessa forma, né? Justamente com essa finalidade, beleza? Então, aí a gente encerra, né, a parte de arquitetura de microserviço, e aí a gente, para não ficar só nos conceitos, né, acho que importa para vocês sempre alguma prática, né, que nesse caso foi o case da OLX Brasil, que vocês conhecem, né, e com certeza bem, bem conhecido, tá? Mais alguma pergunta? Tranquilo? Tranquilo. Tem esse EC2 aí que eu tô, ó. Com EC2 aí, né? A Amazon, eu tenho um Ubuntu
vocês estão vendo na tela aí, ó. Eu tenho conversado com o Humberto mais cedo. E está funcionando essa aplicação, Humberto. Acho que tu lembra dela, estava estudando ainda quando a gente começou esse projeto, né? Aí depois, uns quase 6 meses depois, a gente terminou. Eu terceirizei depois para um outro colega para continuar a parte da produção, até mostrei a parte do contrato, né, da aplicação, saúde como foi feita, a estratégia e tal do serviço. E aí, ó, como vocês podem perceber, está funcionando aqui, ó, no EC2, tá vendo? Em cima o endereço. Então, esse é o IP, tá, da máquina, está funcionando e tem esse index PHP. Esse RU aqui é de russo e esse BR que vai aparecer aqui, ó, de Brasil. E hoje essa aplicação já está mais avançada, já está com uma outra empresa, dando continuidade a esse projeto, e a ideia da estratégia de serviço era ter 3 idiomas, né? Português Brasil, o russo, né, nativo, e o inglês, tá? Foi desenvolvido em PHP, com um EC2 na Amazon, com o sistema operacional Ubuntu, vocês podem ver aqui, ó, o Apache 2 Ubuntu, né, tem aqui a página dele, e o RDS, né, que foi o banco de dados dessa aplicação para esse cliente e tenha contratado esse serviço. Ok? Ok, professor. Então é isso. Ok. Me despedir aí de vocês. Até a próxima semana, né? Vou passar aí uma tarefa. Eu, na verdade, vou ampliar o prazo da tarefa anterior, né? Porque a gente precisa de pelo menos um EC2 aí na equipe. Pronto. No lugar de vocês fazerem individual, assim como eu recomendei na aula anterior, tentem fazer uma máquina só, um EC2 só para o grupo de pesquisa. Né? E Matheus e Humberto aí, que são mais veteranos e os líderes, tentem encabeçar isso aí com o grupo. Fazendo uma máquina, aí vocês podem ter várias aplicações, inclusive o site da gente, né? Que é uma tarefa aí para Moisés. A gente entrou em quarentena, surgiu outras necessidades, mas vou voltar a conversar com ele. Aí tu dá um toque também, Matheus, para a gente tentar hospedar o site do grupo de pesquisa lá no EC2 e a gente colocar as aplicações do grupo de pesquisa lá no EC2. Dá para armazenar algumas coisas, dá para fazer bastante coisa interessante. De repente a gente contratar um S3 da Amazon, divide aí um pedacinho para cada um, eu me incluo na cota também, para a gente usar as aplicações da gente, né, e fazer os experimentos que a gente precisa, os estudos da gente, para a gente poder publicar nas revistas, nos congressos. E, inclusive vai ter o CBSoft aqui em Natal, né, pertinho da gente. No ano passado foi em Salvador, apresentei um artigo lá, já temos pronto aqui para submeter também, que é aquele que o Matheus participou também no ano passado, revisou. Então é isso, mão na massa, né? Trabalhem em equipe, trabalhem juntos, de forma integrada, né? Cada um com o seu serviço, né? De forma distribuída, mas trabalhem com a API de integração aí. Aí é importante o seu trabalho de líder, viu, Matheus? Você é a API do grupo. Beleza? Beleza. Valeu, pessoal. Vou encerrar por aqui. Então, boa tarde para vocês. Daqui a pouco esse conteúdo, material já está lá, né? Mas essa aula gravada vai estar lá no canal e disponível no Classroom da gente. Valeu. Um abraço. Valeu, Professor, obrigado.